E aí, amigos, tudo bem? Sou Sérgio Souza e você está no Só Acontece com a América. Galera, eu não fiz o vídeo do último jogo, que foi um jogo de despedida do Juninho, fiz um vídeo antes, né? Falando da despedida de Moisés e Juninho, mas o jogo foi um amistoso de luxo, eu não quis fazer um vídeo não. Hoje eu estou fazendo um vídeo sobre duas entrevistas que eu vi do Salum. Eu falava efetivamente sobre o Salum, que parece que está deixando o comando do futebol do América. Vai ser pelo que ele falou nas entrevistas, ele vai ser o cara que vai buscar um investidor para o América, não mexe mais no futebol, teoricamente. Vamos aguardar os fatos, mas eu vou fazer uma rápida trilogia, né, da cronologia do Salum. Quando eu falo Salum, é da equipe que pegou o América, tá? Salum, assim, odiado e amado pela torcida do América, mas a gente tem que entender o contexto das situações e, assim, cometeu erros, fez muitos acertos, muitos erros também durante esse período que teve à frente do América. É inegável a subida do América depois que entrou a equipe. A gente tem muita figura do Salum, né? Mas é bom lembrar que a gente teve Magnus Livre de Carvalho, Zé Flávio Leandro Drummond, próprio Afonso Celso Raso, Marcos Salum, tantos outros que participaram da mudança do América. Porque às vezes as novas gerações, né, eu tô com os cabelos brancos aqui, né? Vou fazer semana que vem, faço 52 anos. A gente viu o América definhar, principalmente na década de 80, na década de 70 foi terrível para a gente. A gente era insignificante, a gente não conseguia ser competitivo no Campeonato Mineiro, a gente não chegava no final, não conseguia ser um time nem estadual forte. O Berlândia ganhou uma Série B, o Vila Nova ganhou uma Série B antes da gente, nacional, né? A gente não conseguia ser minimamente competitivo, né? O Vila ganhou uma Série B em 71, o Berlândia ganhou em 84, então nacionalmente, a gente não tinha título, assim, expressivo, óbvio, né? O 1948, que se discute, né? Mas e o América não tinha um campo para treinar, isso é aquela história toda que você já conhece, o América não tinha nada. E assim, aí eu vou falar minha visão de torcedor, tá? Na minha visão de torcedor, nessa época, como criança, era muito difícil, e isso era complicado torcer para o América nessa época, porque a gente chegava num momento de mineiro, cara, que a gente simplesmente era massacrado, a gente não conseguia ser competitivo. Entra essa equipe, mais ou menos 87, 88, por aí, e começa a administrar o América. E aí o América, que não tinha campo para treinar, passa a ter um CT, passa a ter com o Zé Flávio Leandro Drummond fazendo um grande trabalho, o Salum mexendo na parte de futebol, junto com o Magnus Lívio, né? Começamos a como eu vou falar, tem alguns espasmos, sabe? Mesmo no final dos anos 80, a gente começa a revelar mais jogadores como Palinha, Ronaldo Luiz, jogadores fortes, né? Bons tecnicamente. E a gente começa a encarar de novo os clássicos. Na década de 90 a gente começa a pegar o 90. Nós chegamos ao final de uma Série C em 91. E em 91, no Mineiro, nós não perdemos nenhum clássico. E esse pessoal fazendo um grande trabalho. Veio coroado com o título de 93, que na minha modesta opinião é o maior título que eu vi do América, porque é uma guinada assim da gente, porque em 92 a gente chega a uma final, a última final que a gente tinha chegado foi em 73, voltando um pouco, em 92 a gente chega à final contra o Cruzeiro, mas o Cruzeiro tinha um time muito mais forte que a gente não conseguimos vencer o campeonato, ficamos em segundo lugar. Que desde 73 a gente não conseguia. Então foi muitos anos no limbo, sabe? A gente no limbo e perdendo torcedor, desanimando de acompanhar. Só os raízes mesmo lá que ficaram para contar a história. E esses caras mudaram, trouxeram independência pra gente, numa jogada bem interessante. Como eu falei, o CT Leandro Drummond, fomos penalizados pela CBF nesse período, num momento de franca ascensão nossa, por ficar 2 anos sem jogar um campeonato nacional, né? Porque a gente foi alijado de todas as competições, porque nós entramos na justiça comum
num campeonato absurdo que foi feito, de times que em 93, nós subimos em 92, repartiram o campeonato em 93, isso tudo, gente, no América História conta direitinho essa, tá? Eu só tô falando o início do Salum e da equipe, quando eu falo Salum, é da equipe que estava com ele lá. E nós fomos mudando o nosso rumo, nossa cara, sabe? Mesmo jogando 94, nesse jogar nacional, nós fomos vice-campeões. Sabe? O Atlético montou uma tal de uma seleção aí de ex-jogadores em atividade e acabou que nós conseguimos ficar em vice, mesmo sem receita de nacional, sem televisão, nós conseguimos. Então os caras faziam um trabalho, naquela época, o que eles aplicavam era muito interessante no futebol, sabe? Era uma nova, a gente conseguia fazer boas vendas, mesmo para clubes nacionais, né? A gente conseguiu vender o Euler, conseguiu vender o Palinha, coisas que davam respaldo. Chegamos ao 96, a gente volta a disputar, fizemos um time razoável para disputar uma Série B, não conseguimos subir no jogo contra o Náutico, nós perdemos, a gente já tinha perdido lá e perdemos de novo contra o Náutico, mas consegui, mesmo assim, a diretoria trabalhando, e conseguimos um dos maiores patrocínios da nossa história, foi com o Banco Excel, extinto, né? Banco Excel, e em 97 culmina com o nosso primeiro título nacional assim, reconhecido, né? Um momento fantástico pra gente, que não acreditava que a gente poderia ser competitivos na Série B, e fomos com um time muito forte, montamos um time muito forte, um dos melhores times que a gente viu jogar na minha geração, né? Muito forte. E o trabalho dos caras. Em 98 caímos numa gangorra, foi um campeonato brasileiro muito forte brasileiro. A gente tinha um time, não tínhamos um time tão ruim, o time nosso era bom, mas caímos no jogo contra o Palmeiras, a gente estava se classificando até um último minuto de jogo, a gente estava permanecendo e tomamos o gol no final, o Romário perde um pênalti, cara, a gente ainda vai rebaixado, aquelas coisas só acontecem com a América. Mas mesmo assim, a gente voltou ao cenário nacional. Nós voltamos ao cenário nacional em 99, fomos garfados, né, no título mineiro. 2000, ganhamos a Suminas. 2001, mineiro. E aí veio nosso pior momento. Então, o que acontece com a equipe, né? Quando eu falo equipe, eles estavam indiretamente ou diretamente ligados. O Salão tinha saído um pouco depois desse período, né, de 2001, ele vai se desligando um pouco. Mas mesmo assim ainda apitava alguma coisa, e a gente passou pelo nosso pior período da história, quando nós fomos rebaixados no módulo 2 do Mineiro. E volta essa equipe, e graças a um trabalho do Baltazar, que não deixou a América acabar, porque a gente estava prestes a acabar, a gente fez um trabalho de recuperação, conseguimos voltar para o Mineiro, conseguimos participar da Série C, não caímos em 2008 para a Série D por um milagre, foram 7 resultados, a gente precisava ver os 7 na cabeça. Quando a gente fala que só acontece com a América, é tanto para o bem quanto para o mal. E essa foi para o bem, graças a Deus nós não caímos. Fomos campeões da Série C em 2009, conseguimos o acesso. Em 2010 subimos para a Série A, para disputar uma Série B bem competitiva. Subimos para a Série A assim, de forma inacreditável, porque a gente estava 3, 4 anos atrás, estava no módulo 2 Mineiro, já fomos parar na Série A, então existia o trabalho. E aí depois o pessoal já vai acompanhando, né? Nós descemos, fomos campeões mineiros em 2016, fomos campeões da Série B em 2017. Mas o que eu quero dizer com isso? Que tudo tem um ciclo, né? Tudo tem um ciclo. Se você colocar na balança os prós e os contras da equipe Salum, quando a equipe Salum, de todo mundo que está lá dentro, a gente vai ter muito mais prós do que contra. Óbvio que a gente ficou chateado demais em 2023. Mas o Salum, eu vi, se vocês querem acompanhar, teve a entrevista dele na TV Coelho, mas tem uma entrevista num podcast que chama Folha Seca. Esse podcast Folha Seca é um podcast de Portugal, cara, é um cara português e o cara sabe tudo do América. Procurem lá, tá no Spotify, tá? Eu vi no Spotify, mas eu acho que pode no YouTube também deve ter alguma coisa, mas eu vi no Spotify. Folha Seca, o cara estudou o América todinho, esse jornalista, deu uma aula de como ser um jornalista e questionou o Salum, e o Salum fez uma entrevista bem legal. Óbvio que deu essa salunzada dele de sempre, né? Deu as escorregadas, mas
E foi uma entrevista bem bacana, bem ilustrativa do que o que ele vai fazer. Bom, ele se desligando do futebol agora, ele deixa o Euler, né, como na transição, ele vai ser o nosso, o cara que vai captar o investidor para o América, porque a gente precisa desse investidor, porque nosso 2025 vai ser complicado. Vou fazer um episódio sobre 2024 e os impactos para 2025. A gente vai ter problemas de orçamento, mas voltando ao Salum, eu acho que ele perdeu o time de sair, sabe? Assim, meu pai, o saudoso seu Pascoal, fala uma coisa do Pelé. O Pelé falou que o Pelé foi Pelé até na hora de parar. Pelé vem do México, campeão do mundo de 70, é campeão paulista com o Santos depois, 2 anos lá, e parou no auge, artilheiro do Campeonato Paulista. O Campeonato Estadual tinha uma outra conotação nessa época, tá? Era muito importante, era quase a mesma coisa pra você ter uma ideia, o time jogava com o time misto na Libertadores para disputar o Campeonato Estadual, de tão importante que ele era. Pelé, artilheiro, campeão do Paulista, ele para. Então a gente não vê o Pelé, não tem. Depois ele volta para fazer jogos de exibições lá no Cosmos, né? Mas profissionalmente, ele disputando a Vera mesmo, ele para no auge, cara. Ninguém tem notícia, lembrança do Pelé se arrastando em campo. O cara, por isso que se fala dele até hoje. E o Salum, eu acho que perdeu esse time. Eu acho que por acreditar muito no que ele já fez, e o que já fez ficou para trás, né? E o futebol muda muito. Hoje, a gente trabalha nessas organizações, né, bicho? A longo prazo a gente fala de 1 ano, a curto prazo 6 meses, então as coisas mudam, inteligência artificial, tudo muda rápido, cara. E eu acho que perderam o time, porque se o Salum consegue fazer, na época que ele chegou na Libertadores, ele consegue aceitar uma venda da SAF, que a gente teve propostas interessantes, tivemos propostas interessantes, e seja para o Grupo City, que seja fosse para o Textor, né, que a gente está vendo agora aí, conseguisse se desprender disso, ele entrava para a história super bem. Ele perdeu o timing ali. Depois disso, veio a Libertadores, fomos para a Sul-Americana, até a Sul-Americana, se ele conseguisse vender, a gente estava na primeira divisão. Mas o que aconteceu? Nós acreditamos, na minha visão, tá? Essa é a minha visão, vocês podem comentar aí se estou sendo... Se eu estou errado, se discordam de mim, pode, comenta aí, me fala que a gente troca uma ideia, sabe? Mas eu penso, sabe, ali, naquele momento da primeira divisão, você consegue vender, você consegue sair, não mexe mais com o futebol, pagar fez o que ele fez agora, tá? Até o que ele fez agora, que para mim é um pouco meio assim, né? Mas ele sairia bem. Aí vem em 2023, cara, 2023 foi uma sucessão de erros, assim, da contratação de jogadores com problemas extracampo, de falta de critério. A gente ia bem nas Copas, mas muito mal no Brasileiro, que era o nosso principal campeonato. Saímos como uma das piores campanhas da história do Brasileiro, mas ao mesmo tempo, cara, como era uma coisa estranha, né? Chegamos às quartas finais da Copa do Brasil, fomos eliminados dos pênaltis pro Corinthians lá em Itaquera, por pouco a gente não passa, por muito pouco a gente não passa para mais uma semifinal. E fomos até as quartas de final da Sul-Americana, fazendo jogos históricos, ganhando Penharol aqui e lá, aqui foi um chocolate, aplicando a maior goleada já sofrida pelo Colo-Colo fora do Chile, que eles nunca tinham tomado de 5 para ninguém, nós ganhamos de 5 dele. Então, cara, assim, a gente teve muitas situações que você vê que estava um desequilíbrio muito grande. E aí se perdeu e chegou 2024, a empáfia e a arrogância, nossa, e aí nossa que eu falo da diretoria mesmo, e nós ouvimos falar o nosso presidente, o Alencar, falou que a gente dá um pulinho da Série B e ia voltar, e a gente sabe que não é assim, a Série B não pode ser menosprezada, era um campeonato dificílimo de ser disputado, e nós fraquejamos. Então, o Salum sai com aquela marca assim de derrota, né? de fracasso, e que não foi o todo o tempo da momento que ele teve no América, né? Na minha visão, ele perdeu o time,
A renovação se faz nessa, acredito eu que precisa de uma renovação ainda maior, precisa de gente respirando novos ares, sabe? Quando eu falo gente nova, quando eu falo gente nova, é gente mais novo que o Salum, pode ser uma pessoa mais velha, mas com pensamentos alinhados com o que acontece agora no futebol. Essa gestão de tipo Petralha, Salum, como tinha anteriormente, esses caciques de time, isso não tem mais, sabe? São gestões, a gente vê o Flamengo, agora está vendo o Palmeiras, mas o Palmeiras bem muito capitaneado, né? Teve o Paulo Nobre, que fez um bom trabalho, e agora a tia Leira está lá fazendo meio assim, mas ela tem uma equipe muito forte por trás, aceita, consegue escutar mais as pessoas. Espero que ele consiga rápido, né, esse objetivo de trazer investidor para a gente. Vai precisar muito desse investidor agora. Antes, a gente não precisava tanto. É a melhor a hora de vender. Agora, quando precisa, complica um pouco, né? Porque aí a gente não tem a gente não tem muitas opções. A gente não tem como barganhar muito, né? Nós perdemos o bom da história. E esse, para mim, a maior falha do Salum, quando eu falo da equipe toda que está com ele, foi perder a oportunidade que foi passada. O Carvalho passou selado para a gente 2 vezes. Pelos que tem notícias, tá? Tô vendendo peixe do jeito que eu comprei. City e Textor. Se a gente consegue fazer essas amarrações, e não adianta querer fazer com a América, segurar, não vai. Se times como Bahia não conseguiu fazer, então entregar a administração, é um risco, a gente sabe que é um risco. Pode ser que dê muito certo, pode ser que dê muito errado, mas o risco faz parte do jogo e você tem que saber, lógico, um risco calculado, não ser responsável com qualquer um, mas a gente teve 2 oportunidades para termos a nossa mudança, pelo menos financeira, a gente teve essa oportunidade. Infelizmente passou, esse eu acho que é um grande falha do Salum, mas no frigir dos ovos, lembrando, tá, gente, ele fez um grande trabalho. O final dele não foi legal, por causa dessa falta de sensibilidade e apego. O apego, acho que falou mais alto, beleza? Fiz esse vídeo aqui para falar um pouco das entrevistas. Olha lá, vê lá no Folha Seca, muito legal, é uma entrevista de 2 horas, muito bacana. Escutem lá, depois postem aí para ver se vocês concordam ou não. Um abraço, galera, tudo de bom.